Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Nós vamos fazer dois comentários hoje, pessoal, sobre duas das mais importantes montadoras aí do mundo aí, tá? Duas montadoras importantes que estão mudando aí o modo de pensar sobre motores a combustão. A primeira é a Audi. A Audi anunciou essa semana que vai prolongar a fabricação dos motores a combustão pelo menos até 2035. Havia uma expectativa na indústria europeia, principalmente na indústria alemã, de até 2026, no máximo 2030, acabar com os motores a combustão. A expectativa e a tendência era essa aí, pelo menos até há 3, 4 anos atrás. Mas antes de continuar falando sobre as motorizações desses carros, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? E mais uma vez, pessoal, se inscreva nos nossos canais. Os nossos canais são pequenos e nós precisamos da sua inscrição. E voltamos para o vídeo. A maioria das montadoras anunciaram que os motores a combustão não passariam de 2035. Ou até teve como a Audi falou que não passaria até de 2026. A Audi reviu esses prazos aí, essas datas. Eles anunciaram essa semana o seguinte, que eles vão prolongar a fabricação desses motores até 2035, pelo menos. Só que a tendência, pelo que está dando para ver aí, que os motores a combustão não morrerão. Simplesmente os carros, a maior parte, passarão a ser híbridos, tá? Por quê? Vai entrar a economia de combustível, a durabilidade ou a distância que o motor percorre, porque vai ter um tanque de combustível lá, e claro, vai poluir menos também, só que não vai precisar engatar o carro lá na tomada para carregar. O motor a combustão vai movimentar esse carro quando acaba a bateria. E isso aí está mudando a indústria automotiva, porque até alguns anos atrás a tendência era o quê? Daqui a alguns anos a maioria dos carros ser elétricos. Só que em países como o Brasil, por exemplo, que é um país aí imenso, não tem como instalar postos de recarga nas estradas para você fazer uma viagem, por exemplo, de longa distância. Não tem como, o Brasil não tem como. O Brasil é um país muito grande e fica muito caro fazer uma instalação de postos para recarga no país todo. Você tem que mudar a rede elétrica, mudar muita coisa, muda toda a estrutura. O investimento é muito alto, o Estado em si não tem como fazer investimento numa área dessa, principalmente hoje em dia, que o país está em crise. E as empresas privadas também não estão dispostas a fazer investimento nisso aí aqui no Brasil. Por quê? As montadoras aqui no Brasil não ganham tanto quanto ganham em outros países. Infelizmente, o custo do Brasil é muito alto. Isso aí é uma concordância que tem todo mundo que analisa o setor automotivo chega a essa conclusão, porque empresas como a Ford, por exemplo, que não produz mais aqui, ou até mesmo a Honda, que tirou a Honda Civic daqui, por quê? Porque passou anos tomando prejuízo, ou então ficando só empatando. E, claro, os caras não vão colocar bilhões para montar uma fábrica e vão só empatar, ou então pagar para estar no país. Dificilmente isso aí vai acontecer. Então, essas montadoras saíram daqui por causa disso aí. A única montadora que ganha muito aqui, pelo que eu saiba até hoje, é a Fiat, porque a Fiat é uma montadora que fabrica carros para brasileiro mesmo, realmente. Eles desenvolvem o produto aqui e exportam até para outros países. Eles vendem aqui 5 vezes mais do que vende na Itália, por exemplo, o país de origem da empresa. Mas por quê? É uma empresa focada no mercado brasileiro. As outras montadoras pegam os carros da Europa, trazem para cá e modificam para o mercado brasileiro. Então, são coisas totalmente diferentes. E aí, nessa aí, elas não conseguem ter um lucro como tem, por exemplo, a Fiat. Por isso que a maioria das montadoras não vão investir tanto em postos de carregamento, porque é uma coisa muito cara, tá? E que vai levar tempo. Então a tendência aqui no país é dos carros serem realmente as pessoas terem aqui carros híbridos. A tendência é essa aí. Se você mora numa cidade como São Paulo ou até mesmo Rio de Janeiro, Curitiba, se você roda só na cidade, vale a pena você ter um carro elétrico. Principalmente você não vai precisar dar carga durante o dia, você pode rodar durante o dia e à noite você chega e espeta o carro na tomada, tudo bem. Agora, se você tiver que fazer uma viagem de 300 km, por exemplo, você vai viajar no limite, se conseguir. Então você vai ter que parar para fazer essa recarga. E não tem infraestrutura no Brasil para isso aí.
Então, é uma coisa que está em consenso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, eu vou tentar achar para deixar para vocês aí, sobre a BYD, que a BYD vai investir mais em carros híbridos a partir dos próximos anos do que em carro elétrico aqui no Brasil, porque também já entrou na tendência. O pessoal está sacando que os carros elétricos vão vender cada dia menos. Para vocês terem uma ideia, em 2024, os carros elétricos tiveram uma venda aqui de 3% do mercado nacional, mais ou menos. Já baixou para 2,5%, então já está em queda. Não, mas não, essa tendência não é só no Brasil, na Europa a mesma coisa. Então, pessoal, vamos ficar esperto aí, porque de olho no mercado, porque os carros elétricos são bons, só que o problema é a infraestrutura para fazer o carregamento e o tempo de carregamento desses carros, para você continuar a sua viagem. Então isso aí está contando muito. O segundo assunto que nós vamos falar hoje é sobre o vice-presidente de finanças da Ford, que declarou essa semana o seguinte, tá? Que onde os motores a combustão são fabricados, não importa muito mais para o cliente. Ou até aqui, ele quis dizer o seguinte, mas eu não, de repente não resumi demais. Ele falou o seguinte: o importante hoje em dia para o cliente que compra o carro é o conforto da parte interna e a tecnologia da maioria dos carros, não é tanta motorização, onde é fabricado. Aí ele estava explicando, por exemplo, empresas como a Chery e a GWM e outras empresas chinesas já estão fabricando os motores a combustão lá na China e vendendo para montadoras do Ocidente. Por quê? Tem um custo menor, tal, e os caras têm uma infraestrutura até melhor para fabricação. Eles fabricam muito mais rápido hoje em dia. As empresas chinesas, as montadoras chinesas conseguem fabricar no volume muito maior e um preço menor. Pelo menos até antes dessa taxação do Trump, pelo menos até aí, né? Agora nós vamos ver como vai ficar agora para frente. Mas a tendência era o seguinte, das montadoras americanas e europeias comprar muitos motores a combustão fabricados na China. Por quê? Porque o cliente não está olhando tanto a motorização. O cliente está mais interessado na tecnologia do carro, na parte interna, sabe? Na parte da mobilidade, na parte da dirigibilidade. Então, o pessoal quer saber de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo uma matéria sobre os carros chineses, que são fabricados lá na China. E é unanimidade, os carros todos com aqueles tablets, grandes painéis grandes de controle no painel, imitando os Tesla. Na China, todos os carros são assim. E a tendência dos carros elétricos, para o pessoal que compra hoje um carro elétrico ou um carro híbrido, é ter isso aí, que está focado mais na tecnologia da parte interna, na tecnologia, no conforto, sabe, na dirigibilidade, sabe, de você não ter tanto trabalho para dirigir um carro. Os carros praticamente estão, daqui a alguns anos, vai se mover sozinho, não vai precisar de ajuda, de interferência do ser humano. Então a tendência é essa aí. Isso que ele quis dizer, que o público hoje em dia está mais focado em quê? Na dirigibilidade, na facilidade e no conforto e a tecnologia. Então é uma grande mudança, tá? E isso aí vai também de acordo com a matéria que nós acabamos de falar sobre motores a combustão, que os motores a combustão não vão morrer. Quem apostou que os motores a combustão daqui a 10 anos sairiam no mercado, pessoal, vai perder a aposta, porque pelo que nós estamos vendo aí das montadoras, a maioria dando uma charré, então a tendência é deixar os motores a combustão ainda nos carros por algumas décadas ainda aí, tá? Se é infelizmente ou felizmente, para algumas pessoas, para mim é felizmente, tá? Porque o Brasil, principalmente, não tem infraestrutura para ter somente carros elétricos. Então, eu acho que é uma boa manter os motores a combustão por algumas décadas ainda. Ou experimentar melhor os carros elétricos, ver como esses carros vão se comportar realmente aí, no custo-benefício também, tá? Porque não adianta, de repente, você ter um carro e o carro se acabar a bateria, ou a bateria morrer, você tem que pagar aí R$100 mil na bateria, aí não vira. Então são coisas que realmente tem que esperar um pouquinho para ser visto. As matérias de hoje foi essa aí, tá? Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. A sua inscrição, principalmente, é muito importante para nós, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.